Eu ia começar esse vídeo com uma piadinha sobre como Two and a Half Men é pra muita gente ou uma série que passava de madrugada no SBT, ou a que passava várias vezes por dia no One Channel, canal 44 lá da Sky. Só que enquanto eu escrevi esse roteiro, todas as noites aparecia na minha página inicial do YouTube lives de transmissões de episódios dublados. E quando você clica, é realmente isso, um canal passando episódios aleatórios de Dois Homens e Meio. E só pra constar, durante o vídeo eu vou falar o nome da série dos dois jeitos, pra não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. É que eu tô meio sem grana, aí eu pensei em usar isso aqui pra pagar umas contas, né? Sim. E como vocês podem reparar, eles usam a mesma técnica que canais que faziam aquelas lives de Family Guy usavam, de ficar picotando o formato e dando zoom pra tentar fugir do direito autoral automático do YouTube. Prometa que vai gastar em comida, não em uísque. Mas então, meio que tá claro que quase todo mundo lembra de Two and a Half Men. Essa sitcom que, por um momento, foi a número 1 do mundo em audiência e tinha o Charlie Sheen interpretando uma versão levemente exagerada e marginalmente fictícia dele mesmo. Lembram também que os problemas dos bastidores, liberados pelo comportamento e pelas peraltices do Charlie Sheen, foram responsáveis por um final abrupto. Não sei se quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar, mas por um tempo, uns meses ali, as pessoas só ficaram sem saber o que ia acontecer se a série ia realmente acabar. Aí eles anunciaram que o show ia voltar. Começaram então a ser cotados nomes como John Stamos de 3 é Demais, o Hugh Grant, que é conhecido principalmente por ter feito Oompa Loompa no filme novo do Willy Wonka, e o Rob Lowe, que fez alguma coisa, mas que ele é familiar, ele é. No fim, todo mundo sabe que o peso de substituir o personagem principal da maior sitcom da TV naquele momento ficou com Ashton Kutcher. Esse pós-vida da série durou mais 3 temporadas, mas assim como The Walking Dead, eu sinto que esse final é uma névoa na cabeça das pessoas. Pouca gente de fato foi até o final e dessas pessoas que foram, muito menos gente se lembra de fato do que rolou. E é sobre isso e muito mais que eu vou desenvolver nesse vídeo. Mas antes, se você não quer se ver igual o Alan e quer ter um emprego que você curte e que paga bem, eu tenho que te avisar que a IBAC tá com a promoção de fim de ano com descontos gigantes em vários cursos. O final de ano chegou aí com as férias e festas e esse é o melhor presente de Natal que você pode se dar. O de investir numa área que você já tá de olho e desenvolver sua carreira aprendendo com profissionais qualificados do mercado de trabalho. O bom da IBAC, vocês já sabem, mas eu vou repetir. Lá tem uma variedade muito grande de cursos, tipo programação, dados, moda, desenvolvimento de games, marketing, audiovisual e até mesmo arquitetura. E esse é o momento para você aproveitar e começar a aprender com os melhores professores, que vão te ajudar também com portfólio e vagas de emprego, tendo muitos dos cursos da IBAC a garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. Esse é o caso para o curso de TI, por exemplo, que tem como salário médio no Brasil de R$ 8.900 a R$ 10.750. Também é o caso para o curso de analista de dados, que tem um salário médio de mais de R$ 8.000. Um amigo meu aqui da minha cidade pegou o curso de design gráfico e tava me falando que além das aulas serem muito boas, ele tava bem animado porque essa já era uma área que ele tava tentando desenvolver alguma coisa e o salário inicial de um designer júnior é de por volta de R$ 6.300. E ele comprou o curso usando o meu cupom PETERS, que dá R$ 200 de desconto em qualquer área do site. Então, se você já tava de olho em alguma profissão ou acabou de talvez terminar o ensino médio e tá querendo opções realistas e práticas para o futuro, o que é muito possível para quem tá vendo um vídeo no YouTube, clica no link da descrição e conheça a IBAC. E se gostar do que viu, use o cupom PETERS para ter mais R$ 200 de desconto. E agora, para desenvolver esse tanto de coisa e informação sobre anos 2000, Estados Unidos, Charlie Sheen, drogas e bazingas, vamos mais uma vez separar e organizar em capítulos. Comecemos então no capítulo 1, 2 solteirões e um bebê, mais ou menos. Vamos fingir por um momento que nem todo mundo se lembra perfeitamente de todos os detalhes básicos da história e vamos dar uma pincelada. O Charlie Sheen interpreta o Charlie Harper, que é um solteirão de bem com a vida que mora numa casa de praia em Malibu, que, sei lá, deve ser o equivalente a você ter uma cobertura na frente da praia no Leblon, talvez? Lana Del Rey! Come to see your fans! Ai, que loucura! E, ele é rico porque trabalha com jingles. Sabe aquelas musiquinhas de marcas que meio que foram deixando de existir? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. É Big Mac, Big Mac.
It's got oats and corn and wheat. It's the sweetest breakfast treat. It's maple, maple, maple-licious. You know who wrote that song? Your Uncle Charlie wrote that. A história começa quando o irmão dele, o Alan, bate na porta dele precisando de um lugar pra ficar porque tá se divorciando da mulher. Na verdade, no comecinho mesmo ele ainda achava que tinha volta, mas enfim. Ele também tem um filho, o sobrinho que o Charlie não via há anos. E apesar dos arquétipos que viriam se tornar os padrões desses personagens, é digno de nota dizer que na primeira temporada, o Jake era o garoto esperto e fofinho e o Alan era o cara todo certinho no nível de ser patético. Bem diferentes do moleque burro e porco e o depravado sanguessuga que eles se tornariam, respectivamente. Os dois homens do título dividem uma mãe que é uma personagem que existe. A Evelyn Harper é uma pessoa ruim e foi uma mãe péssima pros dois. Só que quando eu digo isso, é o que eles literalmente falam o tempo todo. É a piada recorrente dessa personagem. Alan thinks you're a crazy she-bat and no one will mourn at your funeral either. We're telling you this because we love you. Esses mommy issues que os dois têm se desenvolveram no protagonista com ele se tornando esse mulherengo implicitamente misógino e no Alan virando um capacho da esposa dele e um cara completamente incapaz de se impor na vida. E apenas a troco de curiosidade, há uns meses eu fiz um vídeo sobre a série American Crime Story, que é estrelada pela Sarah Paulson, assim como American Horror Story. Ela e a Holland Taylor, atriz que interpreta a Evelyn, são casadas desde 2015. Voltando aos coadjuvantes recorrentes, nós temos a Judith, que é a mãe do Jake barra ex-castradora do Alan, que tá sempre lá pra brigar com ele ou pra pegar o cheque da pensão. E também temos a Berta, que é a governanta do Charlie, que meio que trabalha quando quer e do jeito que ela quer. Mas que ao contrário da Judith, tem o carinho dos roteiristas que dão piada pra gente rir com ela, ao invés de ser uma escada pra outras piadas que tem como objetivo dar raiva na gente. Por último, nós temos a Rosie, que é apresentada logo no piloto como uma mina que finge que é empregada do Charlie pro Alan. Rose? You let Rose into my house? She said she was your maid. Ah, hell! She blew the damn cabinet shut again. Again? Ela é obcecada pelo Charlie e claramente desequilibrada mental e emocionalmente, e desde que eles ficaram, ela passou a simplesmente perseguir ele. Ela acaba virando uma personagem recorrente que mora numa casa ali perto em Malibu e sempre aparece escalando a sacada, nunca pela porta da frente. Hello. Did she just use the front door? Por mais que eu tenha certeza que nunca tenha sido uma real intenção, quando as coisas apertaram com o Charlie Sheen, a Rosie foi de extrema importância para a história da série. O formato episódico padrão significava que todo episódio de Two and a Half Men era bem parecido. O Charlie ficava com alguma mulher muito atraente e provavelmente tinha que se livrar dela de alguma forma depois. O Alan se mostrava patético ou se ferrava de alguma forma comicamente exagerada, e o Jake ou era fofinho ou nojento, depende da temporada. A mãe deles aparecia às vezes e eles faziam a mesma piada com outras palavras sobre como ela destruiu a vida deles. Ou talvez a Rose aparecesse no momento inoportuno, ou a família toda tivesse que interagir uns com os outros porque era aniversário do garoto, quem sabe. O ponto é que você já entendeu. Não muita coisa evoluía de fato na história, o que nem é algo que os produtores de uma sitcom de tanto sucesso nos anos 2000 fossem querer. Mas alguma coisa precisa acontecer pelo menos de vez em quando. É por isso que agora nós vamos falar sobre as muitas e às vezes repetidas namoradas do Charlie. Normalmente as personagens que o protagonista interagia sexualmente eram nada. Só uma atriz que foi escolhida pela aparência e mal tinha uma ou duas falas, absolvida de qualquer personalidade por parte do roteiro. É claro, houve exceções, como o episódio que ele fica com uma mina satanista e que ao longo dos dias ele vai ficando cada vez mais caquético e vai parar no rolê com outras bruxas pra supostamente gerar um bebê. Esse episódio é bem maluco, parando pra pensar. No fim, inclusive, tudo se resolve porque a mina dá de cara com a mãe deles e fica morrendo de medo, deixando implícito que ela é a maior de todas, alguma coisa assim. Tivemos também na primeira temporada a ex do Charlie que ele nunca tinha esquecido e tentava impressionar
de todo jeito. E também aquela personagem que tinha uma filha e tava fugindo dos sogros que eram ricos e que ele e o Alan ficavam disputando pra ver quem ela ia escolher. Mas no fim, essas personagens não duravam mais que 2 episódios e não apresentavam nenhuma mudança significativa pro status quo da série. A primeira que de fato permanece o suficiente para causar impacto nos personagens principais é a Mia. Ela aparece na 3ª temporada como uma mulher que não aceitou de cara os avanços do Charlie e fez ele ficar obcecado a ponto de descobrir que ela dava aula de balé. E aí ele suborna o Jake para ele fazer as aulas pro Charlie poder continuar dando em cima dela até ela inevitavelmente ceder aos charmes dele. E eu acho que esse é um bom momento para ressaltar que tem muita coisa de errado com a visão de mundo dessa série. Ela foi escrita por homens brancos ricos de meia idade que moravam em Los Angeles, que tem uma elite completamente desconectada da realidade. Então essas loucuras fantasiosas de que todas as mulheres são meros fantoches que simplesmente ainda não cederam ao Charlie, são mais do que comum, são a regra. Eles começam a namorar firme e o Charlie pede ela em casamento, parecendo ter mudado de verdade. Ou pelo menos mudado de verdade para os moldes engessados de uma comédia de meia hora americana dos anos 2000. O problema é que a Mia exige que o Alan, que nessa altura estava namorando a Candy, uma ex-ficante do irmão dele, se mude uma vez que os dois casassem, o que meio que só vem à tona quando eles estão na capela de Las Vegas prestes a consumarem o ato. Ela dá um ultimato que pra gente tem esse tom super egoísta e o Charlie toma a decisão de que apesar de estar sempre dizendo o quanto ele queria o irmão fora da vida dele, não tinha como chutar ele e o garoto pra fora de casa. O engraçado é que logo depois dele fazer isso, o Alan anuncia que decidiu se casar e juntar os trapos com a Candy. Ou seja, ele sairia da casa do Charlie de qualquer forma. Para completar, na saída eles resolvem jogar uma moedinha no caça-níquel e o Alan ganha $500 mil. We're rich. We're married now. What's mine is yours. Really? And the honeymoon ends. A 4ª temporada retorna os personagens para os lugares que eles precisam estar fazendo o Alan voltar a ser um divorciado falido que precisa voltar para a casa do Charlie. Na sequência, o protagonista se envolve brevemente com algumas personagens relevantes, aqui vão algumas. A Lydia, que era uma corretora de imóveis, e a piada toda era que ela era uma versão mais jovem da mãe deles. A Laura, que era juíza e tinha um filho, mas ela foi importante porque no momento que já não dava mais pra ser crível, que esse cara era milionário ainda vivendo de jingles, ele se torna então um cantor de músicas infantis. Ele vira o Charlie Waffles. Charlie Waffles? My idea. Kids love waffles. That's true. Who cut the cheese? Who cut the cheese? I ask you, please, did you cut the cheese? I drink from a sippy cup, sippy cup, sippy cup. I drink from a sippy cup 'cause I'm a big kid now. E depois de mais algumas mulheres, entra em cena a Chelsea. E como eu disse sobre a coisa das namoradas serem repetidas, essa mesma atriz já tinha aparecido outras 2 vezes na série. A primeira, logo no piloto, interpretando uma mulher X que tá no mercado e acha o Jake fofinho. Depois, na 5ª temporada, ela é uma noite casual sendo dispensada. Agora, ela é a atual ficante que começa a questionar por que o Charlie não quer dormir na casa dela e depois reclama que ele não presta atenção nela de verdade. Aí entra em cena a psicóloga dele, que também se torna uma personagem recorrente, e ele percebe que na verdade ama essa mulher por algum motivo que a série não nos mostra, só diz. Em nenhum momento a gente entende de verdade por que ela. Somente que naquele momento a storyline que eles queriam seguir era dele dentro de um relacionamento sério. Com tudo isso e depois de muitos vai e vem, eles acabam terminando de vez e o Charlie fica num lugar mais sombrio do que nunca mental e emocionalmente. O que é meio que uma bela coincidência, porque logo em seguida vieram a 8ª temporada e os problemas começaram. Após encerrarem de vez essa coisa com a Chelsea, entra a 8ª temporada com o Charlie se comportando de maneira mais autodestrutiva do que nunca, o que condizia muito com o estado do Charlie Sheen por volta dessa época. Depois de ler sobre isso e reassistir alguns episódios, eu de fato percebi que as cenas dele nessa temporada tem alguma coisa levemente estranha. Ele não tá com o timing, a entrega de sempre, e por algum motivo tá quase sempre sentado no sofá, talvez por conveniência ou pra não ter que atuar com o corpo todo e sei lá, simplesmente parece um cara que não tá saudável nem mesmo de maquiagem. Vamos nos direcionar primeiro ao que acontecia dentro da história. A Rose volta a ser uma personagem muito importante. Ao longo da série, ela tinha um papel tão fixo quanto a mãe dos dois.
Ela ficava de babá pro Jake, ajudava e atrapalhava o Charlie, chegou a ficar com o Alan por um episódio e na 4ª temporada ela foi embora pra Londres. Isso porque a atriz realmente ia sair da série, mas aí o projeto que ela tinha ido trabalhar foi cancelado e ela voltou depois. O Charlie nessa altura tava namorando uma mulher de 47 anos que tinha uma filha de 20 muito atraente. Sei lá, coisas do Charlie. A Rose reaparece e fala que vai se casar. O protagonista duvida até o final, mas vai com Alan até a igreja e vê que era verdade. Quer dizer... That ought to do it. Thanks, Freddie. My pleasure. Yes. Isso foi no episódio 7 da 8ª temporada. Os episódios seguintes são de sempre, focando até mais no Alan, que tava namorando a Lindsay, que é uma personagem que vai e volta até o último episódio da série. Lá pro episódio 14, as coisas começam a ficar relevantes para esse vídeo fazer sentido. O Charlie, achando que a Rosie estava casada, insiste até eles começarem um caso extraconjugal. Só que ela não tá casada, era só um boneco em mais uma loucura dela pra atrair ele, só que essa deu certo. No episódio 16, até o Alan já sabia dessa mentira, mas pra variar ele tava com a própria farsa, fazendo um esquema de pirâmide com a própria família para arrancar dinheiro deles. Tinha toda uma pira até deles envolver outra personalidade, enfim. A coisa é que, sendo esse o episódio 16 e o normal dessa série ser 22 a 24 episódios por temporada, tudo indicava que essas coisas iam se resolver de alguma maneira engraçada e tudo ia voltar ao normal. O Charlie ia voltar a ser um mulherengo alcoólatra e o Alan ia voltar a ser um sanguessuga patético, só que sem dinheiro nenhum. Mas foi exatamente nessa época que o Charlie Sheen começou a simplesmente dar umas entrevistas e falar pra quem quisesse ouvir, gravar e postar na internet o quanto ele odiava o Chuck Lorre. E essa é a primeira vez que esse nome aparece nesse vídeo, mas ele é o criador da série. Também foi o criador da série que meio que substituiu Two and a Half Men pra Warner Bros quando se trata de sucesso de público. Então, se você já tinha reparado, por exemplo, em coisas como Oshikuro, que era um anime fictício que o Charlie tinha que compor a música tema num episódio de Two and a Half Men, e que foi parar em um episódio aleatório de The Big Bang Theory. Oh, 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 Shikuru, oh, 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 Shikuru, my, he's a demon samurai. What's this cartoon called again? Oshikuru Demon Samurai. E voltando pro vídeo, esse comportamento errático e abastecido por muita droga do Charlie Sheen não foi a coisa mais esperta pra ele. Afinal, ele era o ator mais bem pago da TV naquele momento, eram cifras absurdas por episódio. E talvez por isso ele tenha achado que era intocável, e por um momento ele era mesmo. Porque precisou de muitas entrevistas com comentários antissemitas sobre o showrunner, que obviamente era judeu, para que eles finalmente tomassem a decisão de encerrar a temporada no episódio 16 e terminar o contrato com Charlie Sheen. A questão é, e agora? Certamente a série ia acabar, afinal, o Charlie, Sheen ou Harper, como você preferir, não era somente o protagonista, ele era a série inteira. Foi nessa época que mais que nunca tudo na internet era Charlie Sheen. Eu não consigo nem imaginar como seria hoje com ele simplesmente fazendo live atrás de live no TikTok, mas na época a opção que ele escolheu foi marcar uma entrevista X1 que ele tava completamente desse jeito aqui. Some are saying that you're bipolar. Wow. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. I'm bi-winning. Então, depois de um tempo sem ninguém saber o que ia acontecer, eles anunciaram que a maior série de comédia da TV, em termos de números, é claro, ia voltar com um substituto. Alguns nomes foram cogitados, como eu disse no começo do vídeo, e o escolhido foi ninguém menos que Ashton Kutcher. Do it, Ashton. Do it! Oh, just one more time. Do it! Okay. O Ashton praticamente nasceu pra mídia dentro de uma sitcom, That 70 Show. Lá ele interpretava o Michael Kelso, que tinha como principais traços de personagem ser bonito e burro, mas ele definitivamente tinha os seus momentos. Perfect couple. I'm cold too. Well, damn, Jackie, I can't control the weather.
Depois de That 70 Show e Cara, Cadê Meu Carro?, ele ganhou um programa na MTV de pegadinhas com famosos chamado Punk'd, onde ele fazia exatamente isso, pregava peças extremamente elaboradas em celebridades. Depois ele fez muitíssimas comédias românticas e não nos esqueçamos de Efeito Borboleta, que, diga o que você quiser, não fazem mais filmes como esse hoje em dia. A questão é que ele era uma estrela de TV que tinha virado uma estrela de cinema e voltado para substituir o personagem principal na comédia mais assistida do mundo naquele momento. Isso não é pouca coisa. O personagem que criaram para ele, no entanto, eu tenho que dizer que não foi um trabalho bem feito e os próprios roteiristas criaram um problema para si mesmos. Veja bem, o Alden Schmidt aparece de repente na casa de praia enquanto o Alan tá conversando com as cinzas do seu recém-falecido irmão. Porque, sim, como a maior parte das pessoas que clicou nesse vídeo até se lembra, a solução que eles acharam pro caos que a saída do Charlie Sheen causou foi matar o personagem off-screen, fora da tela. Normalmente eu diria que isso é preguiçoso e simplesmente ruim, mas, sinceramente, o que mais eles poderiam fazer? A forma que isso foi feita, no entanto, é muito digna de crítica. Fica altamente implícito que foi a Rose que empurrou ele de uma plataforma de trem na Europa porque pegou ele traindo. Também aparecem praticamente todas as atrizes que tinham participado da série até então, e cada uma delas diz que pegou alguma DST diferente do Charlie. E elas estavam lá só pra garantir que ele tinha morrido mesmo. Isso nem faz sentido, porque boa parte delas não tinha concluído numa página ruim com ele. Certamente não todas essas. Mas as coisas se misturam muito a partir da 9ª temporada. Frequentemente as pessoas falam sobre o Charlie ou diretamente com as cinzas dele. E fica sempre muito claro que é apenas uma bobeira direcionada dos produtores pro ator Charlie Sheen. Thanks for giving up your house. I guess you didn't really give it up, you died. You have to be on crack to give up all this. E o contrário também era recíproco. Não somente o Charlie enchia o saco de todo mundo em posts do Facebook, sei lá, como na série nova dele, Anger Management, também fazia questão de fazer gracinhas dentro do roteiro sobre 2.5 Men e sobre o Chuck Lorre. Caramba, essa aqui é literalmente a primeira cena do primeiro episódio. You can't fire me. I quit. Think you can replace me with some other guy? Go ahead. It won't be the same. You may think I'm losing, but I'm not. Anyway, you get the idea. Eu sei que ninguém assistiu de verdade Anger Management, mas a audiência do piloto na época foi absurda e até hoje tem um canal da Samsung TV que passa isso o dia todo. Voltando ao Alden Schmidt, além dele ser tão atraente quanto o Ashton Kutcher e deixar todas as personagens mulheres da série que entravam na frente dele completamente malucas, o personagem é um bilionário do Vale do Silício, um gênio da tecnologia e um cara simplesmente generoso e bondoso. Também é ressaltado várias vezes que ele é muito bem dotado por algum motivo. O único mínimo defeito que ele tem aparente é que ele é extremamente infantil, dependente emocional da ex-esposa dele que acabou de pedir o divórcio e é desesperado por encontrar amor e a mulher da vida dele, bem Ted Mosby das ideias. E você deve estar se perguntando agora qual a conexão dele com o Alan e com o Jake para eles continuarem morando na casa milionária de praia em Malibu. Nenhuma. Ele aparece lá todo molhado no primeiro episódio da 9ª temporada porque tava fazendo drama, fingindo que ia CM porque a esposa dele queria o divórcio. O Alan ajuda ele, oferece um ombro e pronto. Já é o suficiente para ele conseguir permanecer na casa de praia como o sanguessuga que ele é. Na real, nessas últimas temporadas, se o Alan já tava se tornando um personagem detestável, vai tudo à 80ª potência. Mas o próximo capítulo é só sobre ele, então vamos ficar mais um pouquinho no Alden. Esse personagem quase perfeito era tão difícil de escrever quanto era chato de assistir. As falhas de personagem dele são ser extremamente imaturo e despreparado para a vida real, mas quem se importa, ele é bilionário e extremamente bonito. Em todas as relações dele, ele comete o mesmo erro. Se joga completamente de cabeça e acaba assustando as mulheres que queriam uma pessoa normal para se relacionar. Ele contrata o Michael Bolton para fazer uma serenata enquanto ele pede uma em casamento, e depois finge que é pobre para conhecer outra, mas todas elas têm uma coisa em comum. O Ashton não tem química com nenhuma delas. E não é como se eu estivesse esperando um nível de química tipo Oliver Queen e Felicity Smoke. Mas pelo menos o nível Charlie e Mia, que já não era quase nada, mas o Alden e essas personagens é menos que nada.
A única coisa que se salva dessas temporadas é a relação dele com o Alan, que aliás não ganhou muito espaço nesse vídeo ainda. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu já passei brevemente por cima sobre como o Alan tem uma transição muito forte. De um cara que era certinho ao ponto de ser irritante para um pão duro que não tem vergonha nenhuma na cara e nem pudor nenhum. E quando o Alden entra em cena, isso tudo vai pro espaço. Absolutamente ninguém vai com a cara do Alan. As pessoas dão uma olhada para ele, mesmo quem acabou de conhecer, e já se sentem enojadas, quase querendo vomitar. Com exceção da última namorada dele na série, a Lindsay. Ao longo das temporadas, ele tinha se relacionado, por exemplo, com a secretária dele de 1,40 m, com a Judith por 1 ou 2 episódios e até mesmo com a Rose em algum momento. Mas é com a Lindsay que ele desenvolve uma química melhor do que qualquer outro casal que tenha passado por esse seriado. Ela é pão dura e crua, é divorciada e tem um filho adolescente imbecil, igualzinho a ele. Mas mesmo com ela, o Alan permanece sendo a parte ridícula da piada. Sempre é sobre ele se ferrar ou ser um ser humano muito ruim. Claro, há momentos de redenção, como quando ele tá precisando muito de dinheiro e tem a oportunidade de vender o anel de casamento que o Alden tinha deixado com ele, mas resolve não fazer isso e nem pedir dinheiro pra ele. Só que essa talvez seja a última vez que ele é minimamente redimível. Por exemplo, o Jake na 10ª temporada sai da série pra entrar pro exército. Isso acontece porque sim, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. E o ator que interpretava o meio dos dois homens, que nessa altura já era um homem feito por si só, simplesmente se converteu a alguma vertente do cristianismo e passou a falar muito mal da série. Só que de um ponto de vista que, tipo, o inimigo, no caso o demônio, se disfarça de muitas formas, querendo dizer que Two and a Half Men era obra do diabo. Two and a Half Men, if you watch Two and a Half Men, please stop watching Two and a Half Men. I'm on Two and a Half Men, I don't want to be on it. Please stop watching it. Please stop filling your head with filth. O que é meio engraçado vindo de alguém que ganhava $350 mil por episódio nessa série do diabo. Ele não foi retirado por completo, mas o papel foi muito diminuído. Eles chegaram a jogar a Hannah Montana ali no meio por um episódio, mas nem nessa época ela era louca o suficiente de ficar nesse navio afundando. Surge então na 11ª temporada a Jenny, uma filha bastarda que o Charlie não somente sabia que existia, mas que pagava uma pensão regular, apesar de nunca ter feito questão de estar presente. Isso contradiz muito o personagem que eles construíram ao longo de 8 temporadas, porque, afinal, ele não respeitava as mulheres e era viciado em quase todas as coisas relacionadas aos 7 pecados capitais, mas existiu de fato um episódio que passava exatamente por esse cenário, o de que alguém como ele provavelmente teria algum filho perdido por aí. Ele se sente culpado por não estar presente na vida do garoto, tenta fazer algo sobre isso, mas a mãe dele diz que não quer ele presente. Ele tenta compensar com dinheiro então. No fim, nós, o público, descobrimos que ela era só uma ex do Charlie que estava de babá e colocou uma camisa de boliche no moleque pra zoar com ele. Tudo bem que ele não descobre isso, mas ele tenta pelo menos fazer parte da vida do moleque. Ainda mais depois de ter aprendido sobre o valor de uma família com o Jake por perto ao longo dos anos. Outra coisa é que eles pegaram a atriz que fez a Masters em House, que era uma das minhas personagens preferidas da série inteira, mas essa personagem aqui só é desagradável. Ela é uma cópia do Charlie com problemas com álcool e disposta a falar qualquer coisa pra pegar a mulher. A coisa é que quando ela aparece, ela acaba interagindo mais positivamente com o Alden do que com o próprio tio, o que não faz sentido nenhum. Além disso, o Charlie parece não sair da cabeça dos roteiristas, porque na 9ª temporada, o Alan endoida e começa a achar que é o irmão, adquirindo os trejeitos e tendo que ir pro hospício. Uma temporada depois, ele é visitado pelo fantasma do Charlie no corpo da Kathy Bates. E isso aconteceu mesmo. O que só comprovava o ponto de que mesmo que Two and a Half Men já não fosse uma comédia sobre personagens há anos, e sim um veículo de picuinha, birra assistido por milhões semanalmente. Então, vamos logo ao capítulo final sobre um dos piores finais de seriados de todos os tempos. Vamos ignorar também todos os plots que vão e vêm na última temporada, tipo as relações falidas do Alden e o Alan sendo um sanguessuga. Vamos ignorar que num momento de loucura, os roteiristas decidiram que os dois iam se casar para o Alden poder adotar uma criança. Isso porque, como o personagem do Ashton Kutcher já tinha completado o seu desenvolvimento e o arco de personagem e consertado as falhas, ele meio que só ficou vivendo umas aventuras muito desinteressantes com personagens que ninguém se importava. E antes de falar sobre a bizarrice
bizarrice, que é esse final que deu o título ao vídeo, já que você chegou aqui, bem que podia deixar um like e se inscrever, porque segundo os dados do YouTube, a maior parte das pessoas que tem visto os meus vídeos não tá inscrita. Então clica aí que é de graça, e esse vídeo aqui que tá gigantesco, obviamente deu um trabalho absurdo. E pra quem já curte o meu trabalho, eu só queria avisar que eu tô com as últimas 30 cópias da minha HQ aérea. Eu nunca mais vou imprimir ela, então quem quiser pegar uma cópia autografada pode mandar uma DM no meu Insta ou no meu Twitter, que vão estar na descrição, ou e-mail pro endereço que vai estar no mesmo lugar. E é isso. Agora vamos falar sobre o que talvez seja o pior final de uma sitcom de sucesso já feito. Muito bem, vocês estão prontos? Porque talvez seja meio decepcionante o final dessa série. Muito mais do que The Walking Dead, que acaba sem terminar. Porque nessa altura, 2.5 Men nem disfarçava mais tentar ter alguma storyline coesa, e o humor tinha transicionado pro que eu nem consigo chamar de quebra de quarta parede ou metalinguagem. Porque vai muito além disso, só que de uma forma muito sem graça e sem timing nenhum. O que eu quero dizer é que se antes as piadinhas direcionadas ao Charlie Sheen já tinham virado lugar comum, nas últimas temporadas eles estavam completamente viciados nisso. Tipo o episódio que a Mila Kunis participa numa época que os dois estavam recém-casados, ou nesse mesmo episódio que o Washington solta um muito honesto... I can't wait for this to be over. Então, vamos lá. O episódio começa com um anteriormente em 2.5 Men, lembrando do funeral do Charlie que foi de caixão fechado porque ele teria caído no vão do trem, implicitamente empurrado pela Rosie. Corta pra ela mesma visitando o que claramente é um porão de Silêncio dos Inocentes pra jogar comida, vodka e uma camisa de boliche poço abaixo. Surpresa, nós temos um retcon e o Charlie estava vivo esse tempo todo. Enquanto isso, o Alan recebe uma carta dizendo que tinha 2,5 milhões de dólares em royalties das músicas infantis que o Charlie compunha. O Alan, obviamente sendo um ganancioso egoísta, tenta dar a volta na mãe e pegar o atestado de óbito, mas ele não tá com a Evelyn. Eles vão então ver a Jenny, que é a filha bastarda dele, lembra? E nesse momento chega um cheque de 100 mil dólares pra ela, assim como pra algumas outras ex-namoradas do Charlie. Só que os bilhetes não tem nada a ver com o que essas personagens viveram com o protagonista, e sim com as recentes maluquices que o Charlie Sheen da vida real tinha feito. Além disso, é claro, tem um espaço pra piada transfóbica de número 666 dessa série. Aí, no episódio seguinte, chega a hora da Rose explicar o que aconteceu de verdade nessa coisa que os roteiristas tinham acabado de tirar do rabo. E se antes essa situação toda já estava estranha, agora o bagulho entra num território do absurdo. Porque começa uma animação estranhíssima que lembra o desenho da loura peituda do Twitter, e basicamente foi isso que aconteceu. A Rose pegou o Charlie em Paris na cama com uma galera e com um bode. Quando eles chegaram na estação brigando e ele foi se desculpar, ela empurrou ele, mas quem acabou caindo foi o bode. Era o corpo do animal que estava nas cinzas derrubadas o tempo todo como alívio cômico. Aí, ela prosseguiu em fazer um Silêncio dos Inocentes com ele por 4 anos e é isso. Eles ficam desesperados e vão à polícia e o delegado é o Schwarzenegger. A piada aqui é que ele repete o plot inteiro da série questionando o quão imbecil foi tudo isso. Eu não posso colocar essa cena toda por motivos de direitos autorais, mas tem ela no YouTube e vale a pena procurar. A questão é que mesmo que você aponte de uma forma engraçadinha o quão toscos foram seus recursos de roteiro ao longo dos anos, não deixa de ser verdade que eles eram muito estúpidos. Aí eles voltam pra casa e a Berta faz a única dessas piadas metalinguísticas que me fez realmente rir. If you move out and Charlie stays here with Walden, I believe that we can keep this going for another 5 years. O Schwarzenegger liga e fala que pegaram o Charlie e todos eles ficam tranquilos. Mas, surpresa, era na verdade o Christian Slater. Então, ao mesmo tempo que o Charlie, quer dizer, um cara que tá caracterizado como o Charlie aparece apenas de costas se dirige à porta, eles veem um piano de cauda sendo trazido por um helicóptero. Aí acontece...
Nessa briga de Coyote e Papaléguas, ou melhor, de Coyote e Coyote, talvez esse final da Acme faça algum sentido. Só que, assim, não é meio patético dedicar tanto tempo de tela numa série de TV com tanta audiência só pra zoar o seu ex-funcionário que tava drogado esse tempo todo que vocês estavam tretando? É como se na época que o Steve O tivesse completamente fora de si de tanto usar droga, os caras do Jackass ficassem fazendo filmes pra mandarem direitinha pra ele, sabe? Não faz nenhum sentido. A coisa piora então se nós compararmos com outros finales de séries de sucesso. E eu nem tô falando de séries excelentes tipo Breaking Bad. Dá pra usar exemplos de outras sitcoms. Por exemplo, How I Met Your Mother. Por mais controverso que o finale tenha sido, foi entregue com carinho pelas pessoas envolvidas, eu tenho muita certeza disso. Até uma sitcom pra criança como Hannah Montana encaminhou o final da série como uma despedida por quem estava acompanhando por esses anos todos. Mas o Alan nem estava firme com a Lindsay, o Alden também não parece que tem qualquer tipo de conclusão, ele só tá estacionado entre um episódio e outro. E a Butter nessa altura só tinha piadas sobre não fazer sentido nenhum deles ainda estar ali. No card que sempre aparecia no último frame de todos os episódios de sitcom do Chuck Lorre, ele fala sobre um convite ao Charlie Sheen para aparecer nesse último episódio. Segundo ele, a cena seria igual ao final, mas ele viraria para a câmera e faria um discurso para as crianças não usarem drogas. A não ser que você fosse melhor que elas, porque ele era invencível e tinha sangue de tigre ou alguma coisa megalomaníaca assim. Aí o piano cairia nele. O Charlie, no entanto, queria que o final que ele participasse fosse uma cena fofa, que prepararia o terreno para uma nova série chamada Os Harpers, que teria ele e o Alan morando na casa de praia. E assim como todo esse tempo que sinceramente me parece perdido depois de eu ter gastado tanto tempo escrevendo e editando esse vídeo, termina 2 Homens e Meio. E também termina esse vídeo, pelo amor de Deus. Não esquece de deixar um like, se inscrever e conferir a IBAC e as minhas redes na descrição. E agora você pode clicar nesse vídeo muito bom sobre o ET de Varginha. Clica aí, vai.